Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos começando mais um Sexta de Casa, num cenário diferente hoje, é verdade. No Sexta de Casa de hoje, eu quero falar sobre um sentimento que muitas vezes invade o nosso coração e entristece o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos falado durante esse mês de setembro em saúde mental, saúde emocional. Então realmente é um tema interessante. Vamos falar hoje sobre a amargura. Mas antes eu gostaria de lembrá-los que amanhã, 10h15, nós teremos o programa Cada Dia. Você sabe, o programa Cada Dia é uma parceria da Sexta Igreja com a Luz para o Caminho. E o pregador do programa, o pregador oficial, é o Reverendo Hernandes. E amanhã ele vai falar como vencer o medo. Vitoriosa às 10h15, né, o SBT, ou aqui pelo nosso canal do YouTube, o programa Cada Dia. E também o nosso irmão Celso Luz, no programa de rádio, na Rádio Dimensão FM, às 12 horas, ele veicula também o áudio do programa. Então, nós podemos assistir, ouvir a mensagem da Palavra de Deus amanhã com o Reverendo Hernandes, como vencer o medo. Outra coisa que eu quero também lembrar antes da meditação bíblica é que no mês de outubro, a partir do primeiro domingo do mês de outubro, nós teremos 2 cultos na nossa igreja, na Sexta Igreja. Então às 17 horas e às 19 horas, 2 cultos para conforto maior dos irmãos, maior segurança. E nós queremos fazer o melhor sempre para a glória de Deus. No mês de outubro, então, 2 cultos, às 17 e às 19 horas. Vamos fazer, então, nosso pequeno intervalo, chamando a vinheta da série que nós temos ministrado durante esse mês também, que é Nós Podemos Fazer Mais pela Vida, e eu retorno em seguida para a reflexão bíblica. Não saia daí, nós estamos no Sexta de Casa. De volta com o nosso programa Sexta de Casa. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Temos falado sobre saúde mental, saúde emocional, e é algo que a gente precisa tentar também para que vivamos em saúde emocional, saúde mental. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém seja faltoso e se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Esse versículo se refere à raiz de amargura. Muitas vezes nós pensamos que a raiz de amargura é um ressentimento contra outra pessoa. Tudo bem, de fato tem a ver, mas é necessário que nós pensemos na raiz desta palavra, quando ela foi usada. E aí é necessário a gente se reportar para o texto lá de Deuteronômio, no Velho Testamento, para que consigamos entender bem o versículo de Hebreus. Veja só o que diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno amargo. Veja interessante o contexto aqui, usado por Moisés, é a figura da erva daninha, ou seja, uma raiz amarga e venenosa.
Então é necessário que nós relacionemos o texto de Deuteronômio com o texto de Hebreus, para que consigamos ter um entendimento mais completo do que seria essa amargura, essa raiz de amargura. No contexto de Moisés, a amargura ela surge quando nós, nos afastando da graça de Deus, nós vamos dar oportunidade para que um veneno amargo, uma erva daninha, ela venha e contamine a nossa vida. Esse veneno não só contamine a nós, mas contamine a todos. Moisés estava se referindo à idolatria, a alguém que se afasta da graça de Deus e coloca no lugar da graça de Deus, no lugar do próprio Deus, um outro valor qualquer. Então isso vai brotar, vai fazer brotar no coração da pessoa um veneno amargo, uma erva daninha, vai fazer com que brote no coração dele uma amargura, algo amargo que vai fazer mal para ele, vai fazer mal para quem estiver perto. Nesse contexto, Moisés fala sobre a idolatria, sobre esse sentimento que tem essa metáfora de um veneno, de uma erva que vai contaminar e vai trazer infelicidade à pessoa, porque ela se afastou da graça de Deus. Então isso serve de base para que compreendamos o sentimento que invade o nosso coração quando nós afastando da graça de Deus, ou seja, quando nós permitimos outros valores entrarem no nosso coração e na nossa mente, que vai trazer doença mental, doença emocional, que vai brotar essa raiz de amargura, que vai fazer com que nós nos afastemos da graça de Deus e assim contaminemos as pessoas que estão ao nosso redor. Diz o escritor sagrado que isso vai perturbar, vai trazer perturbação, vai trazer doença emocional, vai trazer doença para a nossa mente, para o nosso coração. E não somente vai nos prejudicar, mas vai fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam prejudicadas. Daí a metáfora usada da erva que vai se alastrando e vai prejudicando todo o terreno, vai contaminando todo o terreno. O que nós devemos fazer? Nós precisamos nos aproximar mais e mais da graça de Deus. Não podemos nos afastar dos valores de Deus. Quando isso acontece, nós trazemos doença para nós e para a nossa família, para os nossos relacionamentos. A amargura brota no nosso coração, faz com que nós sejamos amargos uns com os outros. Não é verdade que muitas vezes a gente percebe que estamos vivendo assim, amargo, né? Lembra da história de Noemi, quando ela sofreu tanto que as pessoas queriam chamá-la de Noemi? Ela diz: não me chamem de Mara, porque significa amarga, né? Alguém que tem sofrido muito. Muitas vezes o sofrimento, a contrariedade faz brotar em nós um comportamento amargo, e isso não é bom. Então vamos nos aproximar da graça de Deus, vamos procurar ter uma vida mais voltada para Deus, e assim, com esse sentimento e relacionamento com Deus, nós vamos podando essas ervas daninhas, esse sentimento que invade o nosso coração. O que vai acontecer? Nós vamos viver bem, nós vamos viver melhor, nós vamos viver com mais saúde mental, vamos viver com mais saúde emocional. Se você conversa com uma pessoa que está doente emocionalmente, se você começa a conversar com ela, você vai perceber que há uma amargura no coração dela, há um ressentimento. E não somente isso, contamina quem está na casa. De repente, o cônjuge fica assim também, os filhos ficam assim também, os parentes se afastam, porque essa pessoa é amarga, ela está com ressentimento no coração, e as pessoas se afastam. Então há casos assim certamente que você conhece, você se lembrou de alguém. Por quê? Porque a tendência é essa, a pessoa se afasta, os amigos se afastam, os parentes se afastam. Por quê? Essa pessoa está amarga, ela está doente emocionalmente, ela está doente mentalmente. Então, provavelmente, com esse afastamento da graça de Deus, foi brotando no coração dela essa amargura, esse ressentimento. Se nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem, se nós nos aproximarmos mais de Deus, nós vamos ter uma vida mais amena, uma vida mais leve.
É isso que eu desejo para você. Então não se afasta da graça de Deus nunca, não se afaste. Pelo contrário, se aproxime mais e mais de Deus. Libere perdão para quem te ofendeu, né? Faça com que, em primeiro lugar, o reino de Deus na sua vida se destaque e que nós aprendamos, então, a viver melhor. A vida é tão curta, não é verdade? Vamos viver melhor, com mais temor a Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração finalizando o nosso Sexta de Casa de hoje? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de crer em Ti. Obrigado pela Tua palavra que nos esclarece, ó Deus, dos benefícios que temos quando nos aproximamos mais e mais da graça do Senhor. Isso nos traz saúde mental, saúde emocional, nos livra da perturbação, nos livra, ó Deus, também de contaminar outras pessoas com a amargura. Ó Deus, ministra a cura do Senhor nessa família que acompanha o Sexta de Casa de hoje. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ficando por aqui. Deus abençoe você, toda a sua família. Não se esqueça, amanhã 10h15, o programa Cada Dia. Tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus. Oi, pessoal, nós queremos divulgar aqui o programa Cada Dia, que veicula no SBT, TV Vitoriosa e também pelo YouTube. Em mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, o pastor Hernandes vai trazer mensagens para a nossa saúde emocional, né, pastor? Exatamente. Nós vamos abordar, pastor, durante esse mês, então, como vencer a ansiedade, como vencer o medo, como vencer a depressão, como vencer a tristeza e como vencer o desânimo. Muito bom. Então fique ligado no programa Cada Dia. Deus abençoe.